Muito boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa atividade de português aqui no livro, na página 94, sobre um texto que é o relatório de um experimento. Então, gênero textual, relatório de um experimento. Leia a pergunta, problema do experimento e responda essas questões. Então, aqui é uma pergunta feita, são perguntas feitas para todos em sala, mas a gente consegue responder aqui no próprio livro. O que você acha que será feito no experimento para descobrir a resposta a essa pergunta problema? Mesmo antes que a gente leia, a gente viu que é um relatório de um experimento. A gente deu uma olhadinha no texto como um todo, assim, viu alguns elementos, uma imagem, né? E o que você acha que será feito no experimento para descobrir a resposta a essa pergunta problema? Bom, em sua opinião, qual será o resultado do experimento? Então, você pode estar respondendo aqui, ó. O que é feito no experimento? Bom, primeiro a gente recolhe materiais, né? E verifica o resultado. Qual será o resultado do experimento? A gente espera que tenha resultados positivos, que tenham soluções, né? Mesmo antes que a gente leia esse relatório de experimento. Então, a gente começa já perguntando sobre esse texto, mesmo que a gente só veja o corpo desse texto e não leia. Aí agora vamos à leitura, né? E a gente vai ver, então. Nesses dois quadradinhos você pode estar respondendo, mesmo que você ainda não leu. A gente só olha aqui o corpinho do texto e você pode responder. Receita de experimento, meio ambiente, derramamento de óleo. Pergunta problema. Então, aqui a pergunta problema. Por que o óleo é fatal para as aves? Objetivo. Entender por que o óleo pode ser fatal para as aves. Palavras-chave. Toda vez que a gente elabora um texto direcionado para pesquisa ou um relatório, a gente coloca as palavras-chave. Derramamento de óleo e meio ambiente. Materiais, já que é um experimento, né? Teremos materiais. Um prato, penas, um pouco de água e um pouco de óleo. Como fazer? Coloque água no prato e adicione as penas por cima. Você observará que as penas boiam na água. Agora coloque as mesmas penas em um prato com água e um pouco de óleo. O que aconteceu? As penas se encharcam de óleo. Então, vou pontuar certinho. As penas se encharcam de óleo. Ponto. Observando essa experiência, podemos ilustrar as consequências de um derramamento de óleo no oceano. A pena dos pássaros possui uma proteção à prova de água e, por isso, elas não se molham. Quando colocamos óleo na água e a pena se encharca, podemos imaginar como pode ser fatal para um pássaro entrar em contato com o óleo. E aqui tem a imagem mostrando a ave suja de óleo em uma praia nos Estados Unidos. É um texto retirado aqui, ó, da escola CIEP Barão de Itacaré. Esse site, ó, casadecurioso.com.br, foi acessado em 11 de junho de 2018 aqui, ó. Toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente coloca, né, quando que esse site foi acessado. Mesmo que fomos nós que acessamos na pesquisa, a gente coloca a data em que acessamos. Bom, a gente sabe que as aves têm uma proteção natural que funciona como um verniz. É um verniz que não tem o brilho de uma madeira, mas a gente vê que tem uma película protetiva ali nas suas penas. Então,
aqui no relato, né? No relatório de um experimento, fala sobre isso, fala qual material que vai se gastar para esse experimento, qual o procedimento, que é como fazer, e a conclusão do que aconteceu, o que mostra. Na página 95, vamos às atividades que a gente leu e nós vamos entender a partir da interpretação aqui. O texto é um relatório feito a partir da observação da realização de um experimento, certo? Então, letra A, qual é o objetivo do experimento? Ou seja, o que se pretende entender ou descobrir com essa atividade de observação? Então, com esse experimento, o que a gente entendeu? Certo? O que a gente concluiu? Letra B, volte ao relatório e circule os materiais que serão usados no experimento. Em seguida, responda. Esses materiais são fáceis de serem encontrados? Você vai falar se sim ou se não, aqui na frente. O experimento parece ser fácil ou difícil de ser realizado? Você só vai colocar isso. É fácil? Não, é difícil. Então, o espaço é pouco, então eu estou direcionando vocês como vocês vão colocar. 2. Algumas palavras presentes como no item como fazer indicam as ações que precisam ser realizadas durante o experimento. Usando lápis, sublinhe essas palavras. Lá no como fazer, então, quais as ações que precisam ser realizadas? Vocês vão sublinhar lá, ok? Sublinhar, passar por baixo. Contornar por baixo da palavra, da frase, tá? 3. Esse experimento é realizado com base em uma pergunta que deve ser respondida por meio de observação. Que pergunta é essa? Então, tá tranquilo, né, gente? Depois, letra B. Alternativa, assinale a alternativa correta. A conclusão de um relatório como esse é obtida antes da observação, pois ela já é respondida pela pergunta inicial. No momento de jogar as penas na água, só jogo as penas na água, com um prato cheio d'água e pronto. Ou depois da observação do que acontece ao realizar as ações indicadas no item como fazer. Então, tá bem claro, se a gente ler bem devagar esse texto com atenção, tá bem claro, né? C. Qual item do relatório expressa a conclusão, ou seja, o resultado do experimento? Vai lá no texto e circule. Circule é contornar ao redor, né, desse item. Qual item do relatório expressa a conclusão? O resultado, né, do experimento. Conclusão é o resultado. Bom, na conclusão foi utilizada uma palavra fatal. Que tipo de risco para as aves pode ser expresso com essa palavra? Fatal, né? Uma palavra forte quando se trata de vidas, né? Então, você vai ver o que essa palavra expressa. Se preciso for, recorra ao dicionário também para colocar aqui, né? Que tipo de risco para as aves pode ser expresso com essa palavra fatal, ok? Então, é até aqui o nosso texto sobre o relatório de um experimento. Foi um relatório bom, né? Objetivo, bem claro, com materiais fáceis para fazer a experiência, de um bom entendimento, né? A partir da experiência, tivemos uma conclusão bem clara do que se quer com o experimento. Até mais, fiquem com Deus, até a próxima aula.